Jerusalém. Então a gente trabalha atualmente em Jerusalém para alguém para ver se não conhece. É uma daqueles estados aqui nessa terra, não boa, que é bonita de boa, né? E mana, leite, o que mais? Mel, né? Não vi o mel, né? Mas leite, eu quero começar com essa imagem. Essa imagem diz alguma coisa para você? Já vi para você. Uma imagem que chama a nossa atenção, essa imagem? Sim ou não? Você vê quem aqui? Cristo. Olha o olhar de Cristo. Interessante. Você consegue perceber o olhar dele? Parece que o olhar dele diz alguma coisa para nós, não diz? Parece que o olhar está mostrando, alguém falou aí, vai em frente, mostrando a direção. Se Jesus estivesse aqui nessa imagem com o braço, não estivesse erguido, parecia que a mensagem era mesmo no olho dos olhares, né? E junto para quem? Quem que está junto aqui? Quem que está junto aqui? Alguém me diga quem está aqui? Se alguém acertar, não presente. Eu. Bora. Quem? Eu. Quem falou eu? Eu. É você mesmo. Não presente para ele. Não, imagina, não é nosso distrito, não, é depois, agora não, você vai ficar se distraindo, né? Olhando, e aí eu vou ficar perturbado com isso, eu não quero perder o amigo. É eu mesmo, irmãos. É você, Cristo e você. E essa imagem aqui de propósito tem a ver com o tema que nós vamos falar. Mas o que nós queremos entender, ou precisamos entender diante dessa imagem, eu sou o quê? Responsável pelo quê? Pela continuidade do ministério. Quantos concordam com isso? Diga assim com toda a força, enchendo o peito e diga assim, amém. Isso mesmo. Você acredita que você pode dizer essa manhã, sou responsável pela continuidade do ministério de Cristo? Sim ou não? Sim. Somos ou não somos? Sou ou não? Eu sou responsável pela continuidade do ministério de Cristo. Uma vez eu ouvi uma experiência de um repórter que estava entrevistando uma aeromoça. Você talvez pode nunca ter viajado de avião, mas você já viu uma aeromoça bem vestida, bem produzida, cabelo ajeitadinho, assim, perfeito, não é verdade? Eu nunca vi uma aeromoça feia. Alguém já viu? Desarrumada. Uma aeroboy, assim que diz, aeroboy? Desarrumado, sempre estão alinhados, o repórter sempre assim, para ela. Por que vocês são tão bem preparados? Por que vocês estão bem vestidos? Por que vocês se apresentam tão bem e vendem uma imagem tão boa para nós que usamos essa empresa? A resposta dela: porque nós representamos o dono da empresa. Forte, não é isso? Ela não representava uma marca, ela não disse que representava uma marca, ela não disse que representava uma empresa, eles vão representar o dono da empresa. O cristão, quem é esse cristão aqui? Quem é o cristão? Esse é responsável pela continuidade do ministério de Cristo? Sim. Nós somos responsáveis pelo ministério de Cristo. Nós temos uma responsabilidade de darmos continuidade. A palavra-chave aqui é responsabilidade. Olha o que a Bíblia diz. Assim, o próprio Jesus, assim como tu me enviaste, porque Deus amou o mundo de tal maneira, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu. Quem é o eu aqui? Quem é o eu? Jesus. Também Jesus, também eu os envio ao mundo. A continuidade do ministério de Cristo é sua. Nós temos uma responsabilidade de continuarmos
o ministério de Cristo. Por isso que o nosso foco deve estar em quem? Em Cristo. Não é no pastor, não é no pastor, não é no ancião, não fale mal do ancião, mas é em Cristo. Cristo, porque nós, como Cristo foi enviado ao mundo por Deus, também quem? Eu também fui enviado para o ministério de Cristo, a comunidade do ministério de Cristo. Marcos diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, todas as nações. Então, irmãos, nós devemos entender que nós somos responsáveis pela continuidade do serviço. Não podemos ter dúvida disso. Nós somos responsáveis. E essa responsabilidade não pode permitir que essa criança tire sua atenção. Porque você tem uma responsabilidade. Você é responsável. E essa responsabilidade não deve nos manter no foco. No foco de Cristo. Sabe, irmãos? Deixa eu colocar o meu. Será que ele consegue chegar aqui, meu amigo? Consegue? Um cidadão aqui querendo entrar no computador e não vou permitir. Por isso nós devemos entender que nós temos o que, irmãos? Você se sente chamado por Deus? Você se sente chamado? Mas sente mesmo, sim, eu fui chamado. E esse chamado ele é o que? Nós temos um chamado por Deus. E a palavra profética fala sobre isso. Serviço cristão. A cada cristão é designado por uma obra. E essa obra é uma obra que vem definir a cada uma das pessoas, cada cristão tem uma obra específica, bem definida, mas existe um chamado. E esse chamado, ele é um chamado individual. Por isso, eles cristãos continuam dizendo: Deus requer que todos sejam obreiros. Você é um obreiro. Você, minha querida irmã, é uma obreira. E o obreiro e uma obreira da vida do Senhor. O texto diz: vós deveis lançar-vos a obra de que fosse o quê? Incumbido a fazê-la de forma fielmente. Então, nós temos a plena convicção de que nós somos responsáveis pela continuidade do ministério de Cristo. Esse texto desse cristão aqui, para mim, ele é um texto muito forte. Toda alma que Cristo salvou é chamada a atuar em seu quê? Lembra da aeronauta? Você é representante de quê? Próprio Jesus. Quando você se aproxima de alguém para dizer para ela que Jesus está ocupando a vida dela, você está representando literalmente quem? Quem é que está visitando essa pessoa aqui? Quem é? É Jesus. Quem é que está falando para ela? É Jesus. Mas quando fizer alguma coisa com esses meus pequenos, está fazendo a quem? A mim. A mim. Quando eu vou fazer visita missionária, ou uma visita pastoral, quando um irmão tem dificuldade, eu não ia muito dizer: irmão, quem está te visitando agora não é o Paulo. Olha aqui nos meus olhos. Não é o Paulo. É Jesus que está te visitando. É Jesus que está te falando essas palavras. Eu digo isso, irmãos. Porque eu tenho convicção de que eu estou representando o próprio Jesus. Eu não tenho problema em chegar com um irmão, uma irmã, uma visitante e dizer: quem está vindo visitar aqui é Jesus. Porque ele diz que todos os salvos, todos que serem salvos, são chamados para atuar em seu nome. Pelo quê? A salvação dos perdidos. Você, irmão, tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade de darmos continuidade ao serviço. Agora eu quero que você me ajude, por favor. Faça de conta que você está diante de um prato de feijão, com arroz, com uma salada e um tambaquizão em cima dele. Faça de conta que dessa forma, desse jeito você vai ler comigo aqui, esse texto aqui, tá bom? Tudo bem? Desculpa pela ilustração, mas é para chamar a sua atenção. Leia comigo agora. Longamente, Deus esperado pelo Espírito do serviço se apodera de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Esse irmão, que era um ancião de uma igreja central do distrito
distribuir. Ele era ancião, ele fiquei surpreso quando eu soube que ele era o primeiro ancião que não sabia nem ler nem escrever. Mas era o homem que mais ganhava almas. Mais ganhava almas na cidade. Irmão Manuel. Os avós tem que ser um nome, né? Irmão Manuel. Baixo, não sabia ler nem escrever. Ele usava a habilidade dele para se aproximar das pessoas. Quando ele se aproximava de alguém, ele abria a Bíblia e dizia à pessoa assim: leia aí, irmão, leia aí a Bíblia, São João 3,16. Ele não sabia encontrar, mas leia aí. Ele lia. Quando ele lia o texto, a pessoa lia o texto, ele pegava o texto e pregava em cima do texto. Agora tem outro texto aqui. Ele abria o texto, quando ele lia o texto, ele pregava. Não sabia ler nem escrever. Sabe o que é essa experiência? Não, a experiência que eu tive nesse distrito. Ninguém tem condição de dizer assim: eu não posso fazer algo desse. Você concorda comigo? Você concorda? Todos nós precisamos trabalhar para Ele, segundo as nossas a nossa habilidade de missão sabe para dar continuidade ao ministério cristão. Eu sou responsável em dar continuidade ao ministério. Obrigado, meu irmão. Isso. Alguma coisa aconteceu aqui. Toda vez que a gente fala que acontece, a gente fala que coloca a culpa no inimigo, né, gente? Vamos lá, já lemos aqui já, né? Muito bem. Agora leia comigo isso aqui, mas isso aqui é forte, viu? Leia comigo, todos juntos. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra, sua glória, não há de ter lugar enquanto não estivermos um pouco esclarecidos. Por favor. Deus não vai derramar o Espírito Santo. Não vai. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a minha vida se eu não for alguém o quê? Esclarecido. Qual foi aquilo esclarecido? Fica aí. Fui fazer uma semana de colheita de um evangelismo de pequenos grupos, lá em Manaus. Uma igreja grande. E eu escolhi os temas principais da igreja, doutrinários da igreja, para pegar naquela semana. Principais. Quando terminou a semana, uma senhora veio me procurar. Tinha mais ou menos uns 40 anos, 45 anos. Ela disse assim: pastor, me explica uma coisa. É verdade o que o senhor falou naquela semana? O que eu falei? Que quando uma pessoa morre, ela não vai para o céu de forma imediata, mas para onde ela vai então? Essa pergunta que ela me fez, eu fiz uma outra pergunta para ela: quantos anos de adventista a senhora tem? 22 anos. 22 anos. Faltava o que? Vai ter isso aqui? Não. Vai ter realmente o Espírito Santo? Sim. Vai? Não. Alguém que não é esclarecido vai ter derramamento do Espírito Santo? Não. Um grande derramamento do Espírito Santo de Deus, o qual vai iluminar a terra. É um efeito geral do planeta que vai iluminar com a sua glória. Não há de ter lugar enquanto não tivermos um ponto esclarecido. Quando eu abro a Bíblia diante de alguém, de uma família, de um amigo, de um vizinho, quem é o mais favorecido nessa história, irmãos? Sou eu. Eu que ganho mais com isso. Eu que vivo a minha mente mais esclarecida. É por isso que Deus não permitiu. Olha só. É por isso que Deus não vai permitir nenhum anjo santo tome o lugar da minha vida. Nenhum anjo vai tomar o lugar da minha vida. Ele tem mais condições de fazer melhor do que Deus. Deus não vai permitir, porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus quer que nós sejamos um povo esclarecido.
provável, irmãos, que nós não entendamos muitos assuntos importantes, porque nós não queremos. Enquanto nós tivermos um povo esclarecido. Agora isso só acontece quando acontece o quê? Quando alguém conhece por o quê? Experiência. Que seja cooperador de Deus. É impossível eu ter o Espírito Santo de Deus se eu não for passear no Senhor. Deus vai derramar o Espírito Santo na minha vida quando eu permitir que eu tenha essa experiência de ajudar no esclarecimento e ser um cooperador de Deus. É forte, irmãos. É forte. Fica perguntando por que não tem o Espírito Santo. Por que as coisas parecem não acontecer conosco? Está em nós pensando nisso. Leia comigo agora esse outro texto agora. Agora eu quero que você me ajude. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Deus, Deus Será antecipado mediante o derramamento sem medida do seu Espírito. mas Isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. não é só quando a maior parte da igreja não, enquanto a maior parte não estiver envolvida no projeto de Deus, a instituição não terá como cair sobre isso. É uma questão geral, né? Eu quero passar um vídeo para vocês aqui, tá bom? Esse vídeo, vou explicar aqui na frente. Esse vídeo é um vídeo que foi feito aqui no Brasil, recente, um mendigo que viveu 51 anos na rua, barbudo, cabeludo, 37 anos, o seu irmão não via, não conhecia, 37 anos, e alguém veio de fora do Brasil, viu esse senhor, e ele todos os dias escrevia poesias, todos os dias. Ele mora assim entre uma rua e outra, ele chama de ilha. Ele mora numa ilha, ele chama de ilha local. Essa pessoa viu esse cidadão, sentiu vontade no coração de fazer algo por ela, aproximou pessoas dessa pessoa, colocou o nome dela no Facebook, encontraram a família dele e a vida daquele cidadão mudou. E ela conta a experiência. Eu queria que você pudesse pegar outra coisa sobre essa experiência que ela conta aqui. Deixa eu ver se eu não conseguir. Passou, né?
essa pessoa é seu irmão. Você evidente que conhece orar comigo. Meus irmãos estão todos vivos, estão todos vivos. E isso foi ele a me faltava para completar aquilo que ele fazia cristão. Ele não é um convidado, ele é parte da família. Nossos filhos, da esposa, ele é parte integrante desse. Now, finally, we want to talk to you. Ele está escrevendo Desgraçado do homem que se abandonou. Estas 6 palavras da súmula indicam que, por pior que seja a situação, nunca o homem deve considerá-la perdida. Assim não funciona. forte, né? Forte isso aí. Algumas coisas que chamou a atenção nessa história, a história é real. A coisa que mais me chamou a atenção é que essa história é no Brasil, em São Paulo, na rua de São Paulo. Quem me encontrou, quem descobriu aquele homem, até as habilidades dele, foi uma pessoa que não mora no Brasil. Uma capital que era de quase 12 milhões de pessoas. Chama essa atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que aquela mulher que viu aquele homem, ela sentiu-se responsável em fazer algo para aquela pessoa. E aquela pessoa fez toda a diferença na vida da pessoa. Quando nós, uma pessoa que aparentemente não é evangélica, aparentemente não é cristã, e tem esse senso da responsabilidade. Quando nós que vivemos na igreja, nós falamos de ser a igreja verdadeira. Sabe, irmãos, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Como diz a palavra profética, estudarmos a Bíblia das pessoas, entrarmos nos lares delas, abrir diante delas a Bíblia, nos aproximarmos delas, formarmos duplas, orarmos com as pessoas, orarmos com elas, irmãos, oração é importante. Agora há pouco, uma senhora estava há 11 dias na UTI, 11 dias. Precisava se fazer uma transfusão de sangue, não tinha como fazer, porque o hospital não tinha transfusão. Os outros hospitais não queriam atendê-la, porque o caso dela era caso mesmo de óbito mesmo, sobrevivendo só pelos aparelhos. Eu não podia ir lá, o pastor que estava lá perto não podia ir, porque estava no concílio. Eu disse para o pastor, se o senhor não pode ir lá, me dá o nome de um irmão que seja missionário, não me dê outro, um irmão que seja missionário, que tenha a missão no coração, mas que fale. Esse pastor tem o nome de uma senhora, Jeremias, lá em Juína, onde você deve conhecer, Juína. Eu liguei com o Jeremias, a situação é essa. Eu não a conheço, é apenas um parente de uma família do meu distrito. Por favor, irmão Jeremias, pastor, fique tranquilo. Isso era 11 da noite, amanhã de manhã estarei do lado. O irmão foi lá com a família, orou com a família, leu o texto da Bíblia com eles, sabe, fez aquela presença ali com eles. Quando deu mais ou menos umas 12 da tarde, a família aqui no Timor disse assim, pastor, eu quero te falar uma coisa aqui. Depois de 11 dias, onde o rins dela não funcionava mais, o irmão foi lá, orou, quando ele saiu, o médico chegou, o médico percebeu que ela na UTI conseguiu urinar. O médico disse, não sabe o que é isso. O médico falou exatamente isso. O que aconteceu com ela foi um milagre. Porque no estado que ela estava,
ela nunca mais conseguiria urinar, porque os rins dela não funcionavam mais. E o médico falou exatamente assim: foi urinar. Irmãos, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Precisamos abrir diante das pessoas a Bíblia. Porque converter e transformar não é um papel meu nem seu, mas Deus tem um plano que envolve toda a igreja do serviço. E esse plano, irmãos, é as duplas missionárias. Sabe, nós temos duas razões para organizar a igreja missionária. Duas razões. Primeiro, é um princípio bíblico para o evangelismo. A Bíblia diz, isso está claro na Bíblia: chamou assim os 12 e passou a enviá-los. A palavra aqui que a igreja precisa trabalhar mais: enviá-los. Enviar as pessoas. Enviar